Mas e como você teve essa ideia? Protetor nasceu de uma ideia muito curiosa. Eu conheci a Jaque por dois principais motivos: a Fiel Jovens e o Nine Nerds. A gente se adicionou no Facebook por causa da conferência e a gente começou a conversar em um dia que eu estava apresentando o meu canal para várias pessoas no meu Facebook. Então a gente começou a conversar e um tempo depois a gente acabou marcando de ir juntos na Comic Con no final do ano. Eu decidi pedir ela em namoro lá. Pensei em muitas formas de fazer isso, até que eu pensei, qual a melhor forma de pedir ela em namoro numa convenção de quadrinhos? Foi então que nasceu a ideia de eu fazer o nosso próprio quadrinho, nossa própria HQ. E como se deu esse processo? Na verdade, foi uma coisa muito louca, porque eu tive essa ideia, já estava bem em cima da época, faltava um pouco mais de um mês só para fazer tudo. Meu primo aceitou o desafio de ser o desenhista, onde a gente começou a conversar em alguns dias sobre os detalhes de como que eu queria que fosse a história, o estilo. Queria que fosse meio Sin City do Frank Miller, sim, preto e branco, só com algumas partes ressaltadas coloridas, um desenho simples e detalhista ao mesmo tempo, coisas assim. Então eu escrevi o roteiro dessa história, ele desenhou, aí o meu amigo Rubner diagramou e fez a capa, e a gente enviou para a gráfica. A gente foi lá buscar pessoalmente para agilizar o processo, um dia antes dela chegar aqui na cidade para a gente viajar para a Comic Con, porque a gente tinha decidido ir junto de São José para lá. E a história, como acontece? Eu criei uma história onde eu era um herói que se tornou um herói por acaso, não era vontade dele. Mas ele era infeliz porque ele sempre se sentia incompleto mesmo sendo um herói. E durante a história, uma grande ameaça surge e eu decido lutar para proteger a cidade e acabo me encontrando com ela fazendo o mesmo, com o mesmo vilão. Então a gente seguiu juntos para solucionar o problema. E existe relação com a HQ e a vida real? Sim, muitas referências. O nome da cidade é Logan City, por causa das brincadeiras que a gente fez sobre o nome perfeito para filho. Começou a ideia com o Diegão, meu amigo, ideia inicial dele. E a gente então começou a conversar sobre isso. A gente mora no bairro Conference, na rua 42 com a 9, que são referências tanto à Conferência Fiel quanto ao Nine Nerds. Nossos nomes de heróis foram nomes que nós mesmos demos a nós quando a gente estava brincando se a gente fosse herói, qual nome a gente teria. O nome do vilão, essa é uma história engraçada. Um dia eu tava na casa dela e a gente queria comer comida japonesa. A gente queria pedir uma porção de Rossomaki. E eu não lembrava o nome. Aí eu pedi uma porção de russomano pra mulher no telefone. E a Jaque, depois de morrer de rir, então, ela falou, o que você pediu? Aí que eu lembrei que eu confundi o nome e a gente começou a rir. E daí do nada ela falou, Russo Brother. E até hoje quando a gente liga, às vezes a gente pede sem querer um Russo Brother, uma porção de Russo Brother. Aí esse nome acabou virando o nome do vilão e muitas coisas que acontecem nessa história também são referências a coisas que aconteceram com a gente. Mas e o pedido? O pedido foi na última página do quadrinho. O Protetor e os estrategistas eles resolveram lutar juntos para sempre. Eles acabaram descobrindo que a relação deles podia ir muito além dessas histórias e já estava indo muito além. Então na última página é o pedido de amor, que graças a Deus ela disse sim, né? Na fila de espera de entrada da Comic Con, toda tímida lá, um monte de gente em volta. Imagina se ela fala não. E agora? Como eu disse, duas coisas foram essenciais para nos unir. A primeira foi o Nine Nerds, representado pela Comic Con. Agora a segunda na Conferência Fiel, acho que está na hora de dar o nosso próximo passo. Fala alguma coisa aqui. Travou? Tem alguma coisa que essa distância provou pra mim durante esse tempo? É que a gente foi feito pra ficar junto pra sempre. E eu acho que tá nada da gente começar a lutar com mais foco em poder se casar logo e ficar juntos. Aqui perguntar, quer casar comigo? Sim. Aí. Vai pra cá.